Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz e esse é mais um episódio da série dos arquitetos. O host comigo aqui, Júlia Cossermelli. Batendo cartão. E aí, Júlia? E aí, tudo certo? Tudo certo. Bora para mais um? Mais um episódio, mais um projeto destaque. Mais um projeto destaque. E é uma casa totalmente diferente do que a gente já conversou aqui. Verdade. Não é? Nenhuma casa como essa. É. Vai ser bem destaque hoje. Bem legal. É uma casa que desde a entrada dela você já vê que é bem diferente. Marcante, né? A gente já vai falar com a arquiteta que criou esse projeto, tá? Esse podcast aqui da série dos arquitetos tem o patrocínio da Aquários Pisos, Revestimentos, Louças, Metais, Pisos de Madeira, Eletrodomésticos, Casa Grande, Cortinas e Tapetes, Foneplan, Automação, Som, Vídeo, Aspiração, Aquecimento de Piso e Rede Wi-Fi, e Bicolor, Tintas, Métrica, Marcenaria, M2, Mármores e Granitos e Sunem, a construtora do Professor das Obras. Eu falei que a Casa Grande é cortinas e tapetes, mas me lembrei agora que é a solução têxtil, né? Isso foi dito no último podcast. Não, é muita coisa, né? A gente acaba falando só esses dois itens, mas assim, hoje mesmo a gente vai ver várias coisas, né? Assim, dentro deste projeto, que é essa solução têxtil como um todo que eles têm, né? Legal. Bom, esse podcast aqui, assim como os outros, tem a participação de uma arquiteta e de um lojista, no caso aqui hoje é a Casa Grande e a Ludmila está com a gente. A gente já fala da Ludmila, conhece um pouquinho do escritório dela e também fala um pouquinho da Casa Grande. Júlia, como que as pessoas que têm interesse na área de arquitetura são ajudadas pelo @JuliaCossermelli? Bom, vamos lá. O Julia_Cossermelli, ele começou com o intuito da gente falar de gestão de empresas, né? Quando a gente sai da faculdade de arquitetura, eu sempre falo isso, a gente sai sabendo projetar ponto final, fim de papo, né? A gente não tem conhecimento técnico desse backstage que é fazer essa empresa rodar, ela ser lucrativa, né? Ela ser saudável, e as pessoas têm mania de dizer que a arquitetura não dá dinheiro, ou que é artístico demais, né? E as pessoas não sabem cobrar e tudo mais. Então é sobre isso que a gente fala, essa luz aí no fim do túnel. Legal. Então, para as pessoas que têm interesse nesses tipos de conteúdo que a Júlia acabou de falar, Isso aí. vai ter aqui na descrição um link que vai para uma LP, uma landing page da Júlia lá para vocês conhecerem o trabalho dela. Fechou? Bom, tem também aqui na descrição um link que leva vocês a uma comunidade, que é um grupo de WhatsApp do Professor das Obras. Nessa comunidade tem alguns grupos ali dentro dela, inclusive grupo de arquitetura. Então, se você quiser fazer parte, discutir, tirar dúvidas, né, sinta-se à vontade, é totalmente gratuita para a gente trocar informação ali mesmo, tá? Rapidão agora, Júnior, fala um pouquinho para a gente da Casa Grande. Bom, a Casa Grande, como já conversamos da outra vez, é uma empresa que a gente veio com a ideia realmente de trabalhar mais com a linha de tapetes, e com o tempo a gente foi se desenvolvendo aí, e inclusive se desenvolvendo justamente com a ajuda dos arquitetos, entendendo as necessidades de projeto, as inovações na parte têxtil que tem acontecido, as novas tendências, inclusive, no que se diz a parte de cortinas, quando você pensa não só na parte de iluminação, como proteção, acústica. Então, existem muitas soluções ligadas à parte têxtil, né, com tapetes também, com várias e várias funcionalidades e maneiras com que você quer colocar o estilo também da decoração que foi concebida pelo arquiteto. Então, a Casa Grande, nesses últimos 10, 11 anos aí, a gente tem trabalhado bastante, né, a procura dessas inovações, tendo sempre a preocupação de trabalhar dentro do budget que o cliente precisa, né, e está sempre em parceria realmente com os arquitetos aí, com projetos aí com a relevância adequada aí. Boa. Ludmila, explica um pouquinho para a gente como é que funciona o trabalho seu na arquitetura. Vamos lá, hoje o escritório conta com 12 anos já, sou formada já há 17, mas tive um caminho longo, e nessa caminhada hoje o escritório atende um grande número da região de Itapetininga e região, com projetos desde casas, partes residenciais, comerciais e grandes empreendimentos também. Nós fazemos parte de empreendimento comercial e residencial vertical.
Então, hoje, por exemplo, a gente faz esse projeto e desenvolve. Daí, por exemplo, toda a arquitetura, desde o plantão de vendas, decorado. Então, a gente também faz esse tipo de projeto. Mas o grande maior número mesmo do escritório é do residencial. Um outro ponto, acho que do escritório lá, que o pessoal repara bastante desde o momento que entra no Instagram, é que nós não temos uma linha definida, né? Não tem uma linha que você bate o olho, que você lê aquele Instagram que você fala assim, o estilo do escritório da Ludmilla é esse, né? E eles trabalham com esse tipo de arquitetura. A gente defende muito lá que o estilo do escritório é o estilo do cliente. Então, a gente trabalha dentro do sonho do que o cliente quer e a gente vai ajudar o cliente a encontrar esse resultado, né, da melhor forma possível. Então, a gente trabalha desde casas como a que eu trouxe hoje, que é uma casa de um casal jovem que veio pedindo uma casa que, ao mesmo tempo, ela tivesse uma pegada mais neoclássica, atemporal, uma arquitetura mais atemporal, porém com vários itens, né, inseridos na sua decoração depois de interiores, que tem toda uma questão mais atual, né, mais moderna, então, desde uma automação. Então, ela vem com toda essa parte completa. E também tem outras arquiteturas que a gente trabalha que já vai para uma linha mais moderna ou mais contemporânea. Então, a gente vai trabalhando conforme mesmo o perfil do cliente. Legal. Legal esse negócio do estilo do escritório é do estilo do cliente, né? Mas eu falo que eu acho que uma das coisas mais importantes e que às vezes se perde aí ao longo do percurso dos arquitetos é saber ouvir mais o cliente, né? Porque eu sempre falo isso. A gente não vai morar nessa casa, eu não vou trabalhar nesse escritório, né? Assim, o meu papel, o nosso papel, eu acho, é de ser interpretadora do que está na cabeça do cliente, que é um senhor desafio, certo? Super. Mas eu acho que é isso, é o mais importante é a gente conseguir trazer aquilo para a realidade. Então, eu falo, quando a gente faz uma apresentação de um projeto, que na primeira o cliente fala, eu não quero mudar nada, eu falo, eu consegui mergulhar dentro da cabeça dele, né? Mas como que você sabe disso se eu não te falei? Né? Tipo, às vezes a pessoa fala isso e você fala assim, nossa, consegui. Porque eu acho que o grande desafio é esse mesmo, você pegar e entender aonde ele quer chegar, sem grandes informações, porque ele às vezes não consegue nem te passar de uma forma tão direta, porque ele não sabe como te explicar o que ele quer, mas você ir extraindo através de uma conversa, de um bate-papo, que eu até brinco com o cliente, eu falo assim, uma entrevista é meio longa, eu falo sempre assim, não gosto daquela entrevista de checklist, eu gosto de uma coisa bem mesmo olho no olho, porque pra mim eu entendo que dessa forma, assuntos que a gente vai entrando, que não tem nada a ver com a casa dele, mas eu vou conseguindo entender um pouco daquela família. Como que é aquela rotina, o que acontece, para que depois esse resultado, esses pequenos detalhes, né? Minha filha chega, ela tem mania de jogar a mochila no sofá. Pronto, é um negócio que você arquiva. Então você fala assim, nossa, ela destacou um negócio, tipo assim, contando da rotina da vida dela. Mas vamos pensar onde essa mochila vai ficar a partir de agora, na casa nova. Então, assim, são detalhes que a gente pode ir resolvendo através desse novo projeto, né? Nossa, eu acho muito legal isso. E eu acho uma das partes mais importantes, né? Se a gente não consegue ter esse olho no olho, essa interpretação, essa leitura, a gente realmente não consegue chegar no objetivo rápido desse projeto. Sim, você vai ficar tendo aquelas milhões de modificação. Correção 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, a ideia é também para o escritório, quanto menor número de revisões, melhor. Então, quanto mais assertivo, melhor para todo mundo. Quando eu tive a oportunidade de contratar uma arquiteta para fazer uma obra para mim, a melhor sensação é ser compreendido. Não tem nada melhor do que ver lá e falar, era o que eu queria. Sim. Ela me ouviu. Você não sabe como, né? Você ia chegar naquele resultado, né? Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que você queria, né? É muito bom. E a gente busca muito isso dentro do escritório. Então, hoje nós temos um time de... sou eu e mais 7, né, profissionais dentro do escritório, profissionais já formados, outros arquitetos, engenheiro, e ali tá todo mundo sempre muito junto para trazer realmente o resultado para o cliente. E desde um contexto básico mesmo, né, desde do simples quando a pessoa, porque muitas vezes a pessoa nem sabe o que o escritório de arquitetura faz, né, eu quero uma planta, né, eu quero um projeto. E aí, a hora que você demonstra para o cliente, não, pera, deixa eu te explicar. A gente tem um trabalho que funciona assim, a gente tem um acompanhamento. Sabe aquela dor de cabeça que você fala, que horror, obra, não, jamais. Não sei. A gente pode
excluir esse item da sua lista, porque você vai ter um profissional para resolver isso para você, né? Então, a gente vem colocando soluções para os nossos clientes desde o início até a entrega das chaves. Legal. Então, é um trabalho bem completo que a gente procura oferecer. E vocês fazem projeto e administram a obra? Sim, é um serviço que é oferecido, né, para o cliente. Então, se ele quer, eu quero gerenciamento, desde uma compra de material, administração da obra de equipes, contratação, pagamentos. Então, a gente tem um setor no escritório que cuida exclusivamente de gerenciamento lá nessa parte. Ótimo. Vamos conhecer o projeto, então, que é a Ludmila Pinheiro. Sim. Né? Porque o outro foi da Ludmila Moron. A Casa Grande gosta das Ludmilas. Sim, sim. A gente é bastante confundida nos lojistas. Eu brinco assim, o pessoal fala, só tem uma Ludmila. Eu falo, não, tem duas. Tem duas. Você sabe que até em relação ao que vocês estavam falando, essa coisa que a gente hoje pode considerar como venda consultiva, hoje o bom cabeleireiro é aquele que quando você senta, o cara te pergunta, e aí, o que você quer fazer? Necessariamente você não quer fazer o mesmo corte, a mesma história. O atendimento personalizável hoje, né, essa coisa de você extrair do cliente o que ele está pensando, né, esse esforço que a gente acaba tendo, isso é que faz toda a diferença no trabalho final e que o cara fica muito satisfeito, né? Desde o seu filé tá mais bem passado ou mal passado, tá? Tudo que a gente consegue hoje realmente dar um passo à frente nesse aspecto faz a diferença. Muito bem-vindo e vira atendimento de luxo. Sim. Que esse é o luxo que todo mundo procura hoje em dia. É isso. Né? Legal. Primeira foto aí do projeto, conta um pouco pra gente. Bom, esse casal, então, é um casal jovem, né? A primeira casa deles, assim, efetivamente, que eles construíram, né? Eles tinham uma casa que eles fizeram uma reforma pequena e moraram lá quando eles casaram. E eles procuraram um escritório. Na verdade, eles procuraram um escritório primeiro para pegar e fazer um projeto de uma outra reforma, que eles queriam comprar outra casa. E conversando, foi entendido que aquela casa que eles queriam reformar não chegaria nunca no resultado que eles queriam. E se entendeu que, na verdade, seria muito melhor o investimento ser, então, feito desde o começo para ficar realmente a cara deles. E aí, sendo um casal jovem, eles procuraram uma arquitetura mais clássica, mais neoclássica, porém, eles pediram que tivesse sempre essa pegada, então, com linhas também que fosse mais moderna, sempre criando esse ponto de equilíbrio. A parte da gourmet, que é onde está aparecendo nessa foto, a gente mescla, né, bastante a questão, por exemplo, de mobiliário, que já tem uma pegada nessa linha mais moderna, contemporânea, o próprio aparador ali, né, um aparador de madeira bruta. Então, né, ela gera esse mix de equilíbrio, onde a gente traz esse papel de parede ao mesmo tempo que, revestindo essa parede, traz esse aconchego e conecta com as cores que a gente está usando em marcenaria e outros detalhes da casa. Que eu falo sempre assim, que eu gosto do uso do papel de parede porque ele traz um aconchego para os ambientes. Então, mesmo na área gourmet, foi uma dúvida na época. O cliente falou, mas você acha, a gente coloca lá, não coloca? Eu falei, gente, não tô colocando na churrasqueira, né? Veja bem. A gente tá no oposto, né? Exatamente, ela tá numa parede oposta, onde a gente tem um painel para televisão. Então, assim, a gente pode e deve estar colocando se ela tá devidamente complementando essa decoração. Então, na ideia desse ambiente, essa foi a ideia da proposta. Acho que nessa segunda imagem dá para entender um pouco mais sobre a parte interna ali da casa, onde a gente tem um pé direito alto, né, um pé direito duplo, onde a gente tem um mezanino que tem uma sala de TV no pavimento superior, e temos um living, né, grande ali, onde a gente veio distribuindo uns vocerris na parede, pegando toda a extensão do pé direito duplo, e procuramos trabalhar com uma marcenaria, imobiliário, tudo em cores mais claras, né, para a gente trazer um pouco mais de amplitude, e os pontos de cor vieram sempre na decoração, para que eles, como é um casal, principalmente por ser um casal jovem, eu gosto de trabalhar com a dinâmica que, ao longo do tempo, eles podem estar modificando, né, de uma forma simples ao mesmo tempo. Então, um quadro que ela tire com uma manta de sofá, ela começa a ter uma releitura desse ambiente completamente diferente, né? Então, e a gente, ao mesmo tempo, traz peças chaves e marcantes na parte de design. Então, a gente traz um buffet
um buffet bem, com design, né, bem marcado, uma peça sofisticada, diferenciada. Então, a gente vem trazendo esse ponto de equilíbrio aí na arquitetura. E o que é embaixo aí desse espaço que você tá ali? O mezanino embaixo é um home? É um home. É um home daí fechado, porque eles queriam ter esse home superior, mas assim, quero me recolher lá pra cima, ou deixar uma bagunça um pouquinho maior que ninguém vai ver. Mas o casal, eles gostam de vídeo, gostam de assistir filme, então eles queriam ter esse home embaixo, porém que eles pudessem fechar e dar o ar um pouco mais cinema para ele. Então, por isso a gente colocou essas portas de correr, né, para que a gente pudesse trazer ficar mais escuro. A gente tem uma cortina que é blackout ali também, e depois vai ter uma imagem que vai mostrar um pouquinho dele. E então a gente trouxe sofá de couro, um sofá com automação, a casa toda, na verdade, é automatizada pela Funeplan. Então a gente tem um áudio e vídeo sensacional nessa casa, é realmente bem bacana. E os tapetes aqui também são enormes, né, pelo que eu tô vendo. Não, uma coisa que eu tava pensando aqui com vocês comentando, a questão do papel de parede. Acaba sendo uma solução muito interessante, porque o papel de parede não é escrever na pedra. Você se utiliza de uma cola à base de água, você tem possibilidades. Lá na loja eu tenho mais de 100 catálogos de papel de parede. Então você hoje consegue trabalhar, diferente de um revestimento que você coloca, que é uma coisa mais fixa, e para você remover é uma obra. O papel de parede você remove ele, a tinta continua intacta, se você quiser deixar sua parede lisa, e com o tempo, com a mudança da decoração, você vai lá, você troca o papel de parede, coloca outro. Enjoei, não quero mais. Enjoei, tô mudando a minha decoração, queria trabalhar com outra cor, é a coisa mais simples do mundo. Sim. Então, essa facilidade de trabalhar com papel que é muito interessante, né? Muito boa. Aí você perguntou dos tapetes, né? Os tapetes a gente procurou trabalhar essa linha mais clara, mas ao mesmo tempo cada um vai tendo uma textura diferente, né? De acordo com o local que ele foi colocado. Então, por exemplo, na sala de jantar a gente procurou colocar um tapete com um pouco mais de nuances aí de cores, para dar uma disfarçada, vamos combinar, né? Pode acontecer um acidente ali, então facilita ali no dia a dia, você precisa sair correndo para ter uma limpeza. Então você consegue ter uma facilidade no dia a dia para ele. Ao mesmo tempo no living, que ele é um tapete claro, mas ele tem um detalhe, ele tem um chevron, né, formando um relevo bem sutil, né, para esse living, que também vem e traz um detalhe, mais uma informação de decoração. E já lá no home superior a gente procura colocar ali tá um tapete, como é um home que não vai ficar sendo tão usado quanto o de baixo, a gente trouxe um home, um tapete de um relevo um pouquinho mais espesso. Esses ambientes estão lado a lado, não é isso? Tá, eles são separados apenas por uma escada. O que é bacana a história do tapete? Além de, obviamente, ser um item de decoração que traz cor, traz estilo e tudo mais, é muito interessante que o tapete também tem uma função de emoldurar o ambiente. Sim, total. Por quê? Aqui você entende onde termina um ambiente e onde começa o outro. Você consegue colocar, inclusive, numa mesa de jantar de uma forma com que você tenha espaço para arrastar a cadeira e ainda assim a cadeira estar em cima do tapete. Isso é uma coisa muito importante. Então é bacana que você realmente consegue delimitar. Imagina se esse tapete não tivesse aqui, você ia ter uma mesa solta no meio do ambiente, sem necessariamente... Inclusive a gente consegue trabalhar o pendente exatamente no centro do tapete e com o centro da mesa. Então você tem que tomar esse cuidado na hora de fazer essa montagem, para realmente você deixar a coisa... Tem gente que tem um pouco de toque, né? Que você fala assim, isso aqui realmente está simétrico. Está tudo dentro daquilo que... E a maioria até trabalha a mesma tendência, a mesma linha de tapete nos dois ambientes, só que separando realmente que são duas peças. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, que acho que até o cliente às vezes deve fazer, né? Esse tapete que está nessa área de jantar, que pode sim ter o risco de alguém derrubar alguma coisa, dá pra gente impermeabilizar? Veja bem. Ou ele não vai durar porque você fica andando em cima dele? Que os críticos me perdoem, mas impermeabilização de tapete não existe. Não existe, tá bom. Tá? Isso aí é uma coisa que você faz em tecidos, que tem tramas menores, onde você coloca praticamente ali uma liga plástica cobrindo aqueles poros do tecido, para que o líquido não entre dentro desses poros da trama. O tapete não é feito dessa forma. Então você não consegue impermeabilizar tapete.
O pessoal vende essa história, mas não Mas não dá nem existe. uma ajudinha? Assim, um Se pouquinho, você parar aqui, pra ó. pensar, esse tapete ele já é impermeabilizado, porque Tá. ele é feito de um material, ele é um plastômero, Tá. é polipropileno, que eles transformam em fio. O que é polipropileno? É o princípio da garrafa PET, Ah. né? Você transforma ele em fio e bate o tapete e faz com que ele se torne uma trama grande. Ele não fica encharcado, ele fica úmido. Se cair algum vinho, alguma coisa, antes que a fibra seja pintada pelo vinho, você vai lá, você limpa. Limpa, já era. Você pode colocar o detergente, colocar qualquer coisa desse aspecto aí que funciona, não tem problema nenhum. Tá? Então, beleza, assim, me é uma convenceu. coisa... Me convenceu. Tá bom. Você pode me ajudar com outra coisa sobre tapete? Claro. Posso até te vender um. Eu posso até te vender. Como que resolve as dobrinhas da ponta do tapete que fica? Eu tenho uma tática. Ah, sério? Eu tenho uma tática. Eu posso contar a minha muito tecnológica, Não, Júnior. compra tapete barato. Sério? É. Porque o tapete bom ele não dobra? Pontinha? Cara, em tese não é para acontecer isso. É que realmente, quando você tem um tapete muito fininho, e realmente um tapete às vezes de baixo custo, e você faz aquela costura em volta dele, que eles chamam de debrum, essa costura, ela acaba repuxando um pouquinho. E nesse repuxar, a ponta sobe. Tanto que tem algumas fábricas que colocam uma pontinha de metal na ponta. Meu Deus, aquilo é péssimo. Para evitar que ele dobre para cima, assim, faça esse bico. Mas o nosso trabalho, na verdade, na loja é não te vender um tapete que Vai acabe acontecer isso. Vai acontecer. acontecendo Mas isso aí. o meu tapete do escritório acontece porque ele tá exatamente na entrada. Então as pessoas chutam ele e ele acaba levantando. Sim. Então ele tem aquela basezona mais dura, ele é bem rígido e tal. Eu tenho uma técnica de alta tecnologia. Que assim, cara, é a melhor de É o todas. gelo. Chama fita 3M. Eu ia falar dupla face. Eu colo o tapete, aí todo mês a minha maravilhosa tira o tapete, lava, sei lá, limpa embaixo, 3M nova, ó, alta tecnologia. Cola, resolvidíssimo. Não Acabou o levanta, problema. garanto pra você. Nossa, o meu lá, o robozinho passa, vira, bagunça em cima dele. Mas o meu deve ser porque é mais barato mesmo. Não foi o que eu quis dizer. Não. Longe de mim dizer Não isso. comprei com você, né? Não Eu comprei. Mas na verdade essa história... Vou Mas pegar dá o pra você tapete tapete novo. não resolver esse problema, né, Júnior? Aí, Júnior. Ou eu passo lá, ou eu compro uma biqueira de metal. Ou Você 3M. cola 3M, também tem essa tática. Legal. Viu, mas ó, vou contar uma coisa. Minha mãe, quando era criança, falando em mesa de jantar, ela tinha, mãe de Deus, um tapete branco na mesa de jantar com 2 filhos. Nossa, gente. Eu não sei como ela conseguiu isso. Assim, eu olho o tapete, eu lembro exatamente daquilo que eu acho que a gente tinha que concentrar pra não cair nada ali. Você já imaginava o grito, né? Antes. Minha mãe era super de boa, mas assim, tapete branco na mesa de jantar não é Não, olha, branco não dá. boa. Não, tem que ter ali uma manchinha, já deixa assim, ó, tá meio... um camuflado. Boa. Eu acho que já ajuda ali o grito da mãe. Você sabe que as pessoas têm um problema com essa história de limpeza? Gente, tapete, ele tem que estar limpo, tudo bem. Mas ele não tem que estar limpo igual o prato que a gente come. Boa. O tapete é pra gente pisar. Então, assim, e originalmente o tapete foi feito lá atrás para colocar em cima da areia. Né? O tapete oriental, o persa, ele vem todo cheio de pó. E esse pó faz parte dele. Ele é feito, inclusive, com tinta a pó. Não se lava tapete persa, para você ter ideia. Você faz uma aspiraçãozinha ali e acabou. Ele tem um cheiro característico, ele tem um jeitão dele. Aquilo é um tapete persa. A gente readaptou a situação para uma outra vida, né? Mas o tapete, ele não tem que ter isenção total de tudo. Realmente, a gente pisa nele, né? É normal. Tem gente que quer lavar o tapete toda semana, todo mês. Não é o que a gente faz com a nossa cortina, por exemplo. Não. Entendeu? Então não é... Tem que ter um bom senso também na hora de pensar que não é bem assim, entendeu? E por mais que a cortina ela não é pisada igual o tapete, mas ela filtra ali um bom pó, né? Na hora que tá entrando na casa da gente. Exato. Fica em cima da mesa, por que não tá na cortina, né? Toda aquela poeira. Não tem jeito. Ô, Lud, aí dá pra ver bem essa separação pela escada que você falou, né? Sim, dá pra enxergar bem que também, os tapetes não são iguais, né? E tá tudo bem. Uma coisa não tem problema nenhum. A escada foi realmente um pedido do cliente. Quando a gente estava no meio da obra,
Ele solicitou que fosse uma escada com iluminação, então a gente daí desenvolveu todo o projeto para estar colocando a iluminação embutida na escada, um mármore diferenciado. Eu ia perguntar se é pedra natural. Pedra natural, tudo com acabamento maciço, então foi uma escada. E a serralheria você desenha? A gente desenha. A gente desenha a serralheria artística e manda pro serralheiro poder desenvolver. A porta de entrada dessa casa, depois acho que vai aparecer, inclusive ela também foi desenhada pelo escritório e foi mandado fazer especificamente para essa casa. É muito detalhe, né? É muito detalhe, é muito as portas de madeira, tudo. Essa casa foi completa, ela foi do início ao fim. E me fala uma coisa, assim, pergunta bem do engenheirão lá da obra. Pronto. Ela onera muito mais essa serralheria muito desenhada? Você acha que sobe muito o valor dessa metro quadrado dessa obra? Não, se a gente for comparar, se esse guarda-corpo fosse de vidro, por exemplo, não vai ter um valor discrepante, sabe? É um valor muito próximo, se a gente for ter esse tipo de comparativo. Claro que se a gente fosse colocar um guarda-corpo mais liso, né, mais clean, tem sim um valor ali. Mas se a gente for comprar um de vidro, de botão, por exemplo, que, né, aí já é um valor também mais agregado. Então, é o que eu falo assim, quando a gente fala da clássica para moderna, tem muita gente que fala assim, mas a clássica lá vai ficar mais cara. Aí eu falo assim, não, eu falo, você só vai gastar de formas diferentes. Então, vamos pegar, numa clássica você não vai fazer um ripado de alumínio amadeirado, igual você vai fazer numa contemporânea lá. E aí, quanto custa, né, e aí você vai lá na clássica, moldura por todos os lados, janelas, né, então assim, aí você fala assim, custa um valor agregado ali para transformar aquela casa, né, trazer esse ar dela mais neoclássico, e outra também. Então eu falo assim, que os acabamentos no geral, eu não enxergo que as casas têm uma diferença grande entre si, só o gasto que é em formato diferente. Tem diferença do neoclássico para o clássico? Eu acho que o clássico ele abrange, na verdade, vários estilos que vão do neoclássico, o próprio barroco. Então ele vem englobando vários estilos e aí tem as suas leituras específicas, né, para cada arquitetura. Mas do ponto de vista da engenharia de custo, eu acho que a obra neoclássica ela é mais barata do que uma obra moderna. Como você falou, se tiver muito vidro, muito brise, muita esquadria alta, aí é pintura, né? Pintura, detalhes. As molduras. Molduras, né? As molduras são todas em EPS hoje em dia, né? Que fácil, é rápido a instalação, né? Então, uma casa como essa, né? É uma quantidade grande, mas é isso que eu falo assim, não é nada que onere tanto. Não, também não acho. Também não acho. A escada, vamos pôr, a escada, ela é uma escada ao mesmo tempo que ela tem esse mármore bem marcante, mas ela tem essa iluminação que já é uma coisa mais atual, né? Que daí vem trazendo esse equilíbrio que era a busca mesmo que o cliente queria de trazer para algo mais para atualidade, já que eles são um casal jovem, né? E é isso. Pergunta de cliente agora que entra na Casa Grande lá. Voltei lá. Tapete qualquer tamanho que eu quiser, faz. Ou tem padrão, tipo, de 10 em 10 centímetros, de 5 em 5, de metro em metro, como que é? Existem sim tamanhos, assim, medidas padrão de mercado, né, que são esses que normalmente a gente mantém até em estoque. Eu tenho estoque, inclusive, quem conhece a loja, ela sabe que a gente tem um estoque grande justamente para a gente tentar atender a pronta entrega e a pessoa entender que existe o tapete grande para ela ver a peça grande, né? Então a gente realmente faz muita força para manter tamanhos que são padrão de mercado, que vão de 2,5, 2 por 2,5 até 3 por 4, dentro dessas medidas, diremos assim, padrão de mercado. Mas eu consigo sim, hoje, obviamente, dependendo da peça, da importação e como é feito, eu consigo fazer tapete em qualquer dimensão hoje. Até orgânico? Sim, orgânico normal. Como assim? O desenho que a pessoa fizesse. Até a cor. Escolhe a cor, você pode escolher a cor. Tudo, né? Legal. Inclusive consegue, que é um caso com você, né, Lúcio, já aconteceu, cortar o tapete, o cliente gostou do tapete retangular e ele quer redondo, ou ele quer quadrado. A gente teve um caso super específico, era uma obra de uma loja, de uma ótica, e a gente precisava meio pra ontem ainda, e a gente precisava de iguais, né, e aí, nessa medida, igual, nananã, e aí a gente não encontrou exatamente isso,
mas a gente tinha no retangular e foi cortado, adaptado e ficou perfeito. Perfeito. O cliente felicíssimo. Então deu super certo. Então eu acho que é legal, porque uma coisa que eu falo muito para os clientes, né, que o próprio cliente, assim, não só a questão de tapete, né, às vezes você fala assim, o cliente chega lá, vê aquele sofá, ele acha que é só aquele que tem, né. Eu falo, gente, não, calma. Você tem, às vezes, de 20 em 20 centímetros de diferença na medida. Você tem um catálogo desse tamanho aqui de cores, de tipo de tecido. Então, o tapete é a mesma coisa, né? Então, acho que isso é muito bom, porque abre um leque enorme para a gente personalizar bem o projeto para o que o cliente quer. E se o cliente for sozinho, fica louco. Fica perdido com tanta opção. Na verdade, o universo hoje tudo que se chama tapete é uma coisa muito extensa. A gente não, quem disser que tem tudo e todas as soluções possíveis é mentiroso. As possibilidades são enormes, cada vez se cria novas coisas. Hoje você pega um tecido e fala, eu quero fazer um tapete desse tecido. Você trabalha com uma base, você consegue fabricar um tapete, por exemplo. Você pega esses tapetes que hoje são feitos em Minas, que são maravilhosos, tapetes que você acha até que é importado. São feitos em teares manuais, assim, coisas maravilhosas, que trazem assim, uma sofisticação incrível. Aí vem Índia, vem Turquia e companhia, quer dizer, na verdade, só falar em redimensionamento de tapete é até muito pouco. A gente consegue hoje, aquilo que eu estava falando de personalização, tentar extrair tudo que o cliente pensa realmente sobre o que ele está pensando em design, passar isso para a peça e, obviamente, tudo dentro de um budget também, né? Que muito se cria e muito se fica mais caro também, né? Mas a infinidade de materiais possíveis hoje é muito grande. Legal. Bom, esse aqui eu tinha passado aquela hora. Esse aqui a gente estava mostrando quando a gente fez as fotos. A gente oferece muito para o cliente facilidade, né? Enxergar que tem soluções ali que não ocupam muito espaço às vezes e vai trazer um conforto. Então aqui a gente fez dentro do próprio móvel, do home superior ali do mezanino, a gente sugeriu para o cliente para a gente colocar um frigobar, um ponto de água ali para uma piazinha, um ponto de filtro, não estava ainda aí o micro-ondas, e deixar um armário, sabe, com um copo, um prato, um talher, uma coisa mínima, para que ele, quando tiver com criança pequena, vai esquentar uma mamadeira, ou mesmo uma água, não tem que ficar descendo. Fazer uma pipoca. Chegou. Eu falei pra ela antes de começar o podcast, eu adorei essa ideia. Com a minha esposa, se eu morar num sobrado, tem que ser assim, ó. Que é toda noite, é deitar. Hugo, pega um copo d'água pra mim. Impressionante. Meu marido vai ouvir e vai falar, nossa, vou ligar pra ele, eu me identifiquei. Porque na minha casa não tem, mas a dos clientes eu sempre ofereço. Na próxima terá. Porque eu acho que vai ser o pedido dele no próximo projeto. É o meu também. E aí a gente ao mesmo tempo fechou essa porta, fica tudo escondidinho, não aparece nada. Então, assim, é uma coisa que é para levar uma praticidade mesmo ali no dia a dia do cliente, que eu acho que é o que a gente busca também no nosso dia a dia, que é tão corrido, com tantas coisas. A praticidade sempre é bem-vinda. Aqui aparece o home de baixo. Aí, papel de parede também. Inclusive... Outro tapete. Esse papel está no teto também. A gente tá no fundo da parede, ele está no teto. Então, ele traz um aconchego, assim, que fecha, mesmo porque na parede de frente, onde está a TV, a parede inteira revestida também de painel. Esse tapete, ele abraça a sala inteira. A cortina foi feita com blackout por trás, então ela tem essa opção de deixá-la 100% escura na sala. E esse sofá em couro, todo automatizado, é bem, bem bacana mesmo. Então ficou uma sala do jeito que eles queriam. Eles queriam uma sala para assistir filme, os dois, porque eles são fãs de filmes, e deu super certo. A gente conseguiu otimizar. E quando não estiver usando, eles podem abrir aquelas portas de correr, tirar o blackout e deixar só o linho na frente ali, e entra toda uma claridade, que tem uma janela que dá direto para a rua, e dá uma outra proposta de uso para o dia a dia mesmo deles ali. Então ficou uma sala bem, bem linkada com o restante da casa, se assim for a necessidade do cliente para aquele momento. Nossa, ficou muito aconchegante. Ficou legal ela. O pessoal gostou. Aqui mostra novamente aqueles dois ambientes, lá. Sim, de outros ângulos. Legal. Eu acho que é legal. Cabeceira. Que é outro item aí que
A gente não falou, acho que nenhum sobre isso, né? Muito legal. Eu amo cabeceira estofada. Eu falo assim. Eu acho que não tem nada mais confortável do que essa cabeceira estofada, porque ela passa o conforto desde você bater o olho, né? Até mesmo conforto para quem tá usando ali, por mais que você tenha, né, os travesseiros, almofadas, né? Mas é um conforto completamente diferente do que a gente falar uma cabeceira de MDF, né, por exemplo, né, ou sem cabeceira. Então, ela veste o quarto, ela traz o conforto. Essa cabeceira até estava apagada, mas ela tem uma iluminação embutida em cima dela ainda, que traz um charme. Que eu falo assim, aquela hora que apaga a iluminação principal e entra a iluminação, né, indireta, que decorativa, decorativa, ela fica mais aconchegante o espaço, né? Então, ela ainda participa desse todo. E eu brinco com o cliente também, uma arrumação de cama, né, banho. Eu falo assim, se você não pode chegar nesse ponto, depois de tudo que você investiu, e querer economizar na sua arrumação de cama, né? Porque você olha, aquela cama deliciosa, né, só de olhar, e aí você fala, gente, onde a gente fica mais? A gente precisa dormir bem, e tomar um banho gostoso. Eu brinco assim, né? São 2 investimentos. É isso mesmo. Tem que comprar conforto. Tem que comprar conforto. Foi eu que vendi essa ou não? Foi. Que gostoso, achei lindo. Um bom Vendi bastante coisa nessa casa, gostei. As crianças agradecem. Não, foi uma casa que vocês venderam bastante mesmo. Bacana. Ficou muito aconchegante. Ficou legal. A questão da cabeceira, a gente acaba trabalhando também com essa coisa de personalizar a cabeceira, por quê? Hoje cair para uma marcenaria, porque a grande dificuldade de uma cabeceira não é a parte da madeira, é justamente a parte de tecido, a parte de estofar. E hoje eu tenho um profissional terceirizado que faz um trabalho fantástico de tapeçaria, então a gente consegue hoje fazer o fornecimento do tecido, de toda essa parte de recheio dela, e passar para ele fazer esse trabalho, porque a marcenaria também teria muita dificuldade em fazer esse tipo de coisa. Então hoje é mais fácil a gente concentrar isso na Casa Grande, que eu tenho aquela infinidade de tecidos, trabalhando com coisas que sejam fáceis de higienizar e tudo mais, e pedir para ele fazer esse trabalho é uma coisa que fica muito mais ágil com a gente fazendo, né? E a parte de roupa de cama, aí a gente tem alguns anos já trabalhando com a linha da Trussardi, que é impecável. É uma marca que eu não preciso nem comentar, né? A gente está 6 anos aí com a marca e muitos arquitetos têm se adequado também a fazer esse trabalho com a gente, de finalizar a casa. Vamos entregar a casa completa. Não vou puxar sardinha porque ele tá aqui, mas é verdade. A hora que eu comento, eu falo assim, não, fica tranquilo, na hora da ambientação a gente vai chamar o pessoal lá da Casa Grande e a gente vai deixar, já leve a cama, porque eu deixo já a cama de vocês tudo arrumado. E o dia que, lá no começo, quando a gente começou a fazer, aí o pessoal lá da equipe falou assim, não, pede pra funcionária dela estar no dia, que eu vou ensinar ela a montar a cama. Deu sério? Não é, porque depois o cliente desmonta, ninguém já sabe mais como faz, né? Porque, aí ela falou, não, eu ensino. Aí eu falei, daí outro dia ela não pôde estar junto. Não, vou fazer um vídeo. Então, assim, sabe, o que é muito legal é esse carinho, né? Então eu falo assim, na hora da ambientação, eu faço questão da gente colocar. Porque a hora que o cliente chega e ele vê que até a cama dele tá arrumada, que já tá... É só dormir? Né? Você fala, poxa vida. Então eu faço questão de estar colocando hoje nos projetos de ambientação já toda essa parte. E enche os olhos dele, né? Ele olhar ali montado e olhar... E o cliente, completamente o cliente ele desmonta a cama, né? Ele dorme. Aí no outro dia de manhã ele levanta, a secretária dele vai olhar aquele monte de coisa no chão e falar, como é que arruma isso? Por onde eu começo? É aí que a gente entra. Ensinar ela como que são as dobras, né? A maneira com que você posiciona cada travesseiro desse e tal. É a parte que fica também estética, né? Que fica muito bonita na coisa toda. Ô, Júlia, vamos fazer um vídeo depois na Casa Grande lá, ensinando a galera a montar cama? Não, vamos, até eu vou aprender. Eu também não sei. Ó, e digo mais, viu? A parte de toalhas, tudo, a gente inclusive tem as recomendações de como lavar, não usar amaciante em determinadas peças, tal. Tudo isso tem as indicações também para que você tenha um produto por mais tempo aí funcional. Pô, fala a verdade. Se eu for lá na Casa Grande de butinona de obra, aprender a montar a cama, vai dar ibope esse vídeo. Gostei. Seu outfit. Vai dar ibope. Só não vá com o pé sujo, sujar os tapetes. Por favor. Tá. Não, os tapetes lá daí higienizados. Higienizado. Tem a máquina nova que ele comprou agora, opa, certo.
Não, mas é. Muito bom esse projeto, gostei daí. Tem mais foto ou já acabou? Tava Já dando acabou. uma olhada aqui e aqui finalizou. É isso. Legal. É isso. Então volta na tela dos patrocinadores aí pra gente fazer as perguntas finais aqui. Bom, uma pergunta que a gente faz para todos aqui, né? A expectativa dos clientes lá no começo, quando você faz o projeto, tá lá em cima, né? E aí imagino que quando você entrega a casa, a expectativa continua sendo atendida, porque foi muito bonita. Mas o que eles falaram para você? Graças a Deus foi um casal de cliente que eles, assim, a gente conseguiu superar a expectativa, né? Porque nessa casa, apesar de a gente ter feito todo o acompanhamento de interiores, não teve 3D. Então eles não viram nada antes. Caraca. Nada. Então, assim, foi muito legal, porque eles confiaram cegamente. Então, eles não viram nada antes. Então, foi tudo em cima de conversas que a gente foi fazendo, e aí a gente foi desenvolvendo para cada compra, cada material. E como a ambientação a gente pede para sair da casa, então eles não viram a casa 100% pronta no final. Eles só entraram na hora que estava tudo lá. Né? Então, esse contexto, por exemplo, assim, uma ação de cama, tapetes, eles nem chegaram a ver, quadros, eles não chegaram a ver nem num 3D e nem na hora de compra, porque eu separei e levei tudo lá. Então é uma surpresa que foi legal, foi gostosa. Mas eu brinco que é a hora que eu mais tenho medo, sabia? Eu falo assim, outro dia eu conversei com um outro arquiteto e ele falou assim, me dá dor de barriga na hora de apresentar o anteprojeto. Eu falo, não tenho. Eu falo, de boa, apresento feliz lá. Eu falo, mas na hora que eu entrego a chave, que o cliente mudou, confesso que dá um friozinho na barriga. Por quê? Porque ele vai vivenciar, é o test drive mesmo, né? É diferente você olhar ali a planta, o projeto. E aí, será que na hora que ele for cozinhar, lá naquela cozinha dele, ele vai falar, nossa, que legal, olha, a gaveta aqui deu certinho mesmo, que ela colocou, olha a posição, aqui tá na altura. Então, assim, eu fico muito pensando nisso, como está sendo ele agora usando essa casa, né? Ele realmente vivenciando tudo que a gente planejou tão minuciosamente. Então, essa parte me dá um gelinho na barriga. Legal. E como que funciona para você, a sua cabeça, que eu falo que cada louquinho, né, que nenhum arquiteto acho que é muito normal, cada louquinho tem uma pira nisso, no conceito inicial do projeto, de onde vem toda a criatividade, como que você começa, tem um como, assim? Nossa, não sei te responder, acho 100%, assim, tipo, tem um... Eu falo assim, eu crio em si, eu gosto, eu não linko interiores com a casa. Primeiro eu gosto de desenvolver a casa, o interiores vem num depois. Eu não faço uma sequência. Penso em algumas questões, claro, mas não ainda na estética final. No final, assim. Não chego, não consigo desenvolver dessa maneira. Então eu venho todo com o conceito da casa primeiro, pensando, linkando com as questões particulares do cliente mesmo, e depois eu falo que eu paro por um momento e eu crio uma linha. Eu pego todas aquelas informações do cliente e aí eu crio uma linha de raciocínio e ali eu sigo. Então, assim, essa casa eu vou desenvolver assim, na questão de marcenaria, eu vou seguir assim para marmoraria, eu vou seguir assim. E eu crio essa linha e ali eu vou. O que às vezes fica complicado é quando o cliente muda no meio do caminho, porque aí bagunça na cabeça, assim, porque você já criou aquela linha toda e no meio do caminho o cliente fala assim, eu acho que eu não quero mais tal coisa, tô pensando, e se for assim? Aí você fala, calma, preciso reorganizar aqui tudo de novo. Mas você sempre faz 3D, nesse caso que não teve um 3D. Não, na verdade, é assim, o escritório, ele nem sempre faz 3D de interiores. A gente tem uma proposta dentro do escritório que se o cliente não quiser desenvolver um 3D de interiores, a gente faz um acompanhamento de interiores. Então, é um acompanhamento que como foi esse? Ele é um às cegas. Então, qual é a diferença que eu explico para o cliente? Você não vai ver antes. Você vai me explicar tudo o que você quer, eu vou criar essa linha, a gente vai desenvolver em cima disso. Nas compras, você vai acompanhando, você vai vendo se você gosta, se você não gosta, a gente vai estar levando as propostas, mas você não vê isso pronto num 3D, como você viu a sua fachada, a sua casa, né, nos 360. A parte interna realmente fica numa confiança no escritório. E tem bastante assim. Bastante? Bastante. Nossa, e o desenho do móvel? Daí você faz no 2D, em vez de ser no 3D? Isso, aí vai no 2D, normal.
Aí a gente detalha só para mandar para marcenaria, detalha só para mandar, por exemplo, para o gesseiro, o detalhe do Boserri. Aí a gente vai detalhando para eles em tópicos. Vamos por a iluminação. A gente fez na arquitetura uma iluminação geral, né? Um ponto de partida, vamos por assim. A partir do momento que ele quer um acompanhamento de interiores, a gente revisa toda aquela iluminação, porque aí a gente vai pensar na marcenaria, vai pensar no que vai ser feito. Na sala, O cliente acha que não, mas dá muito mais trabalho no sentido, assim, porque você tem que ficar... Eu tenho que ficar montando e remontando esse ambiente o tempo inteiro na minha mente, porque se não tem 3D, para eu até me auxiliar num momento que, como é muita obra, né, muito projeto, às vezes dá um tilt, eu fico assim, o que era mesmo? Aí eu tenho que ficar trabalhando na cabeça, então toda hora, indo e voltando, trocando às vezes material, substituindo... Então, mas é gostoso. Eu acho que entra a loucura e entra aí, viu? Aquele sadomasoquismo. Achei a loucura. Eu não deixo o cliente não ter 3D? Não deixo, cara. Jura? Não deixo, porque assim, eu acho que na minha linha de raciocínio me dá mais trabalho É o que ela falou. do que fazer esse 3D e fazer ele enxergar esse 3D. E aí é o lance do final, do tipo, o cara falar, não era o que eu queria? Não era bem isso? Então, assim, eu fiz isso uma vez, eu falei, cara, não existe essa possibilidade. Dá muito trabalho. Hoje a gente procura trabalhar mais com interiores. A gente tá migrando, talvez, para chegar num momento que a gente não trabalhe mais dessa maneira. Mas ainda tem bastante dentro do escritório. Eu acho que 50% das casas são assim. Nossa. Então, é um Deus nos acuda. E é ruim por um outro lado. Eu acho que como acaba que vincula muito mais a mim, no sentido, precisa recorrer muito mais a mim. Então, isso é uma questão que atrapalha falando em termos de escritório. Porque se você tem o 3D e você tem um executivo de interiores, né? Qualquer pessoa pode responder uma dúvida, uma pergunta. Então, alguém da minha equipe pode estar abrindo lá e tirar a dúvida do cliente. Agora, se tá na minha cabeça... depende de você. Depende de mim. Então, se eu tô aqui com vocês, eu tô numa reunião com o cliente, como faz, né? Então, o cliente tem que esperar para ter esse time de resposta. Que, salvo um engano meu, eu me lembro que até um tempo atrás, vivia-se sem arquiteto. O engenheiro desenhava a planta e o cara metia o pau e construía. E hoje a gente olha para isso e fala, meu Deus, como é que se fazia uma coisa sem se pensar ergonomia, sem se pensar um monte de coisa, né? Porque meu pai fez uma casa que um engenheiro desenhou, meu pai é meio engenheiro também, e hoje a gente vê que aquela casa tem os quartos pequenos, tem um ambiente muito grande numa outra área e tal. E o arquiteto, ele passou realmente nos últimos anos a ser extremamente necessário dentro de uma construção. Eu entendo que design de interiores está exatamente nesse momento de desenvolvimento. Ainda, até pouco tempo atrás, não se levava tão a sério. Depois a gente faz, depois a gente encaixa. Sim. E cada vez mais a coisa está começando a vir com 3D, com um mobiliário já mais conceitual, com um pensamento de leitura do que você quer encontrar dentro da casa. Então, assim, a coisa está ficando muito mais até chamar de profissional do que tão de repentismo, né? Falar, olha, vamos ver agora, depois que está tudo pronto, né? Sim. Então, isso é uma linha que eu venho acompanhando, assim, que está cada vez mais forte, realmente, o design de interiores, que é uma profissão que está até se destacando, né? Fora da arquitetura, né? A pessoa que é realmente design de interiores fora dessa coisa só do arquiteto, vamos dizer assim. Legal. Ludmila, fala pra gente como que as pessoas encontram você nas redes sociais. No Instagram, tá como @LudmilaPinheiro_arquitetura. Nós não temos um site, então basicamente todas as informações estão lá no Instagram. Então a gente posta diariamente um pouco o que está acontecendo naquele momento, obras que estão em desenvolvimento, obras que estão finalizando, obras que estão começando. Então é legal que dá para entender bem qual é o perfil do escritório e quem se identificar, por favor, entre em contato. Legal. E deixa eu fazer uma pergunta. Você atende todo o estado de São Paulo ou você está mais focado em Itapê? Hoje a gente atende Itapetininga e região, presencialmente, mas nós fazemos atendimento à distância. Então, se você tem uma casa, você quer fazer, vamos supor, principalmente interiores, né? Quero fazer uma casa aqui em Brasília. Você atende? A gente atende.
Então, aí seria o projeto à distância. Daí tem que ter 3D. Aí tem que ter 3D. Não dá. Fechou. Muito bom. Tá bom? Legal. E a Casa Grande nas redes sociais? Também atendo em Brasília. Não tem problema nenhum. Qual que é a rede social de vocês lá? A Casa Grande Interiores, nosso Instagram, né? Também estamos cada vez mais deixando ele mais bonito. Esse trabalho de criar conteúdo diário também não é mole, mas a gente está ali tentando cada vez mostrar aí novidades, principalmente dentro dos projetos dos arquitetos. A gente está sempre colocando coisas ali mais em destaque, né? E quem quiser tomar um café com a gente lá, a gente tem um cafezinho muito bom e, por favor, nos visitem lá que tem muita coisa bacana para mostrar para vocês. Isso aí. Legal. Júlia? Bom, a minha rede social, a gente está em quase todas, é o @galpãodesign para o escritório de arquitetura e o @Julia_Cossermelli. Tem site, tem tudo, todas as outras. Legal. E @Professor das Obras em todas as plataformas de áudio, de vídeo. Você falou que é difícil criar conteúdo, mas lá no canal do Professor das Obras tem vídeo novo todo dia. Domingo a domingo. É uma máquina de podcast. Máquina de produção de conteúdo, Professor das Obras. Acompanhe lá. Se não tiver vídeo, é culpa do Brunão e do João. Então, aproveita para assistir todos os vídeos. Tem impermeabilização, tem todos os conteúdos, certo? Bem legal. Tem muito conteúdo E lá. aproveita, eu sempre dou a mesma dica, porque eu uso ela muito, que é aproveita o trânsito, a estrada, em vez de você ouvindo uma música, liga um podcast, vai aprendendo, vai lendo aquele tempo. Legal. Isso aí. Muito aprendizado. Hoje mesmo, ó, a pontinha do tapete que tava virando lá, Já foi resolvida. já foi resolvida. Ou você cola com a 3M ou você passa lá no Júnior e troca o tapete, que é uma puta Eu acho bacana. opção, Eu acho é. bacana. Ele vai gostar. Eu acho bacana. Legal demais, gente. Obrigado pela audiência, obrigado pelo projeto. Ludmila, um grande abraço a todos. Obrigada. Tchau.